E aí, Roberto, Vai ser o assim, irmão. tudo bem? Tudo bem. Esperar aqui o povo ir entrando devagarzinho, né? Ok. A gente vai conversando aí um pouco. No momento só tem nós dois aqui online, né? Mas o povo vai entrando. Em nome de Tá Jesus. bom, então. Mas eu E creio que vai aí, aparecer, né? é, Estamos aqui para debatermos um pouco, né? em nome de Jesus. Já fixei aí o tema, né? Uhum. Vencedores jamais existem. A É. Jéssica está online. Glória a Vai Deus. Seja todo bem-vindo, meu irmão. chegando, em nome de Jesus. Estava agora há pouco assistindo a live do Departamento de Missões. Você Chegou, mandou para mim, não conseguia ver, não. foi uma benção. O pastor do Porto, o Rony Quirino, né? Ele com a Sei. esposa contando algumas coisas do que foi a obra missionária lá no começo, né? Através da vida deles. Portugal, né? Portugal. A gente não tem nem um pouco de noção do que é a obra missionária, viu? Lá fora. Tem. A gente imagina que seja de um jeito, mas quando é na realidade é totalmente diferente. A gente imagina que seja dificultoso, mas não tanto quanto eles passam É, realmente. É por isso que nós temos que fazer a nossa parte. E o mínimo que a gente pode fazer aqui, no caso eu, você, é orar, né? E fazer a nossa doação mensalmente para missões, né? É o mínimo que é. a gente pode fazer. Eu sei Aí que uma parte que ele talvez conta lá até, que. Pode falar. eu digo assim, talvez até eu e você tivéssemos vontade de ir, mas eu É, creio que para tudo existe um propósito de Deus, né? E todos têm um dom diferente, né? Eu tenho um é, dom para algo, você tem um dom para outro, ele tem esse dom, né? Esses missionários que saíram, na realidade, eles deixaram tudo realmente. Eles fizeram como aqueles 70, né, que Jesus distribuiu, né? Realmente eles é. saíram sem nada, absolutamente nada, né? Então E, eles e outra coisa que a gente tira até a conclusão, que a gente acha que ser missionário, por exemplo, ser missionário em Portugal é fácil, porque é um país europeu, é rico, é diferente da África. Aí é que você se engana. uhum, Aí que a gente se engana que é isso. Cada país tem a sua dificuldade de enfrentar. Ele falou lá que tem cultos que, por exemplo, as pessoas vão entrar na igreja dele, mas aí vê que tem duas ou três pessoas negras. Eles não entram, porque eles são muito preconceituosos. sei, Por aí você tira, viu? imagino. A, a grande diferença que é enfrentar lá a questão do evangelho ser propagado no país europeu. Aí Todos os ele. países sempre tem algo, né, dificultoso, né? É, Aí reina o racismo, né? Em outros países reina outra coisa, talvez, não sei, né? é, Mas enfim, que é uma dificuldade muito grande, eles realmente passam por dificuldades tremendas, né? Nós, né, Operador Antônio, nós já ouvimos e vimos testemunhos tremendos aqui na igreja, né, na IPUB nossa, né? é. Onde pastores vindo de outro país davam testemunho que as coisas lá realmente são muito dificultosas para pregar o evangelho, né? Mas para se cumprir as escrituras, né? Verdade. Mas eu e você, nós louvamos a Deus pela vida desses nossos missionários, né? Que nós possamos estar orando por eles, né? E contribuindo com missões. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Em nome de Jesus. Quero saudar aqui a Fabíola, né? Pai do Senhor. Ela é de Fabíola, Almofala, né, Fabíola? não, a Fabíola é a Fabíola Seixas, lá de Paraipaba. A É a Paraipá. Desculpa. filha do pastor Domingos. Ah, É. tem a Nara Fabíola. também, está online conosco.
Paz do Senhor, Jonathan, Professor Jonathan. a Neiva, né? Boa noite, Paz do Senhor, ela é amiga da minha esposa, Amém. também Seja bem-vindo. está online, seja bem-vinda nessa noite. E nessa noite, já para adiantando, né, os irmãos que já estão aí conosco online, o tema de hoje, ele está aí fixado, né, já fixamos, os vencedores jamais desistem, né, então é um tema muito maravilhoso. Eu gosto desse tipo de tema, né, é um tema que motiva, né, você acaba que tendo um lado que você mais gosta quando você olha para a questão da palavra do Senhor, né? Como eu descobri que o Senhor é especialista em escatologia, né? Então, se eu gosto da parte de escatologia, eu já gosto mais dessa parte de fé. Especialista, né? Especialista aí fica muito profundo, né? Na palavra especialista, né? Eu gosto de escatologia, né? Olha, a Visídio, Paz do Senhor, Aline, Paz do Senhor, seja bem-vinda. Um saudando a todos aí que estão conectando conosco. Então, antes da gente dar início, quero fazer uma oração, né? Amém. Nada melhor do que começar com oração, em nome do Senhor. Então, vamos, você aí no seu lar, ora junto conosco nessa noite, pedindo a graça de Deus para que a gente venha nesse bate-papo, aprender mais a palavra do Senhor aqui e interagirmos juntos e ser uma noite diferente para todos nós, né? Porque nada maravilhoso do que meditar na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então vamos fazer essa oração para dar início, em nome de Jesus. Deus maravilhoso e santo, Deus amado, graças te damos, Senhor Jesus. Ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Aqui juntos, Senhor Jesus, estarmos, meu Pai, ó Deus, conectados, Senhor, ó Deus, através da internet, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor Jesus, para ser uma noite diferente para todos nós, Senhor. Deus, desde já, meu Pai, ó Deus, venha abençoar o Teu Filho, Senhor Jesus, irmão Roberto, toma ele nas Tuas mãos, Senhor, ó Deus, que nos guiará, meu Pai, nessa noite, ó Deus, através da Tua palavra, ó Deus, respondendo a indagações, perguntas que vão ser feitas, ó Deus, nessa noite. Toma a frente, abençoa, meu Pai, cada Senhor Jesus, ouvinte da Tua palavra, cada um que está conectado conosco, aqueles que ainda vão se conectar, ó Deus, que ao se conectarem, eles possam, Senhor Jesus, aprender a Tua palavra, que eles venham ser impactados pela Tua palavra, essa palavra que transforma, ó Deus, essa palavra que muda a vida do homem, Jesus. Deus nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Samara, Aureni, Paz do Senhor, Diácono Diego, Ana Martins, Paz do Senhor, bem-vindos todos, em nome do Senhor Jesus. Então, nessa noite, quero me apresentar, né, para alguns que não conhecem, e apresentar também aqui o auxiliar Roberto, né? Então, me chamo Antônio, nós somos da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, Glória a Deus. no estado do Ceará, né? Glória a Deus por isso. E nessa noite, eu quero desde já agradecer o auxiliar Roberto, que aceitou o nosso convite, né, para esse bate-papo de hoje, que vai ser abençoado, em nome do Senhor Jesus. E você que está conectado conosco, pode nos ajudar nessa noite, né? Você pode aí mandar pelo menos para 7 amigos seus, né? Vamos usar o número 7, que é da perfeição. Então manda aí, clica aí no aviãozinho, convida para que eles venham aqui assistir conosco, aqui o bate-papo, participar, fazer perguntas, para que a gente possa aprender mais a palavra do Senhor. Amém? É uma honra ter aqui o auxiliar Roberto junto conosco, né? Em nome de Jesus. Paz do Senhor, então eu quero que o Senhor se apresente aí para todos nessa Amém. noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Roberto Lopes, sou auxiliar da Casa de Deus, na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, aqui no Ceará,
né? Congrego aqui no Jardim Iracema. Eu amo de estar ali ajudando o nosso obreiro Marciano, né? Auxiliando ele na casa de Deus, nos trabalhos, né? E estamos aqui nesta noite para trocarmos, né, informações. E eu louvo a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. E agradeço também ao irmão cooperador Antônio pelo convite. Eu não podia deixar de exercer a minha função, né, de pregador da palavra. Mas nós estamos aqui com um bate-papo, né, como o irmão acabou de falar, né. Você que está online também pode interagir conosco, né, fazendo algumas perguntas, né, suas indagações. Nós contamos com a sua participação, em nome de Jesus, nessa noite. Amém? Sejam Amém. todos bem-vindos. Glória a Deus. Quero saudar os que estão chegando agora, a Anneli, né, a Jéssica, Juliana Carneiro, Pai Senhor, Sabrina. A Juliana Carneiro, essa aí ela já me fala, viu? A Juliana Carneiro. Ela que administra a página dos Vencedores Pentecostais do Ceará. Né? E faz um ótimo trabalho aí nas redes sociais. Deus possa abençoar a todos aí, em nome de Jesus. É verdade. Pedro Júnior também aqui conosco. O Adilson, né? Pai Senhor Adilson, filho do nosso pastor Jonias, em nome do Senhor. Nessa noite, amados que nos assistem, o tema do nosso bate-papo já está aí bem fixado, né, para não esquecer. Os vencedores jamais desistem. E o versículo-chave dessa noite, que a gente vai conversar um pouco, fica lá em Romanos, bem conhecido, Romanos capítulo 8, versículo 37. Que diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então, quero te dizer que muitas das vezes a gente não deixa que esse versículo ele venha se cumprir em nossas vidas. Porque nós sabemos que durante a nossa caminhada, nós passamos por, digamos, diversos obstáculos na nossa caminhada e até mesmo a gente pensa em desistir. Muitas das vezes a gente acha que é o fim, né? A gente perde a fé, porque nós somos seres humanos, né? Sujeito a fraquejar, sujeito a muitas das vezes querer recuar. E eu quero fazer você pensar nessa noite, junto comigo, em algumas indagações que você pode aí no celular pensar, né, também junto comigo, e se perguntar até que ponto nós estamos prontos para perseverar em nossa vida com Deus. E quando chegam as tentações, nós desistimos ou prevalecemos? Nós lutamos, desistimos ou achamos melhor nos render diante das provações, diante das tentações? Então, todos nós passamos por tentações, nós passamos por dificuldades, por lutas. Vai chegar um momento que nós vamos achar que não dá mais, que é o fim, que não tem mais nada que a gente possa fazer para a gente se erguer novamente na presença do Senhor. Né? Eu começo a me lembrar de Elias. Elias, ele foi um profeta que fez grandes milagres, né? O Senhor fez grandes milagres através da vida de Elias. E uma das maiores vitórias de Elias foi ele vencer 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Né? Então, ele derrotou os 450 profetas, Deus respondeu com fogo, queimou o holocausto e aqueles 450 profetas foram derrotados. Uma só pessoa derrotou 450 profetas. Né? Então, Elias, ele passou por o ápice da sua vida. Né? Ele estava vivendo o sucesso na sua vida ministerial. E é assim muitas vezes conosco. Existe um momento que a gente está no ápice do nosso ministério, né? Que tudo está dando certo, tudo bem, né? Então,
a gente precisa permanecer firme no Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que Elias, ele era como nós, sujeito, né, às mesmas paixões. E em um determinado momento da vida de Elias, ele, diante de uma mulher chamada Jezabel, ele ficou com medo porque ela disse, né, houve um decreto que iria matar todos os profetas. E o que foi que Elias fez? Ele entrou em uma crise existencial, em depressão, e foi parar em uma caverna e pediu para si a morte, né? E disse que não dava mais, era o fim. Mas o Senhor veio lá com um anjo, né? E disse para Elias: Elias, não é o fim. Uma vez eu preguei sobre essa mensagem. Não é o fim, é apenas o começo. Então, até que ponto nós estamos com a nossa fé nessa noite para dizer para Deus que nós vamos continuar firmes até o fim? Muitas vezes a gente diz, não há nada que possa nos derrubar. Eu não vou desistir jamais. Fazemos como Pedro, né? Pedro disse para Jesus, todos aí podem negar o Senhor, menos eu vou negar. Lei do engano, né? Bastou uma provinha para Pedro negar o Senhor Jesus. Então, a gente precisa viver um dia após o outro, né? Então, nessa noite, nesse linha de raciocínio, que nós queremos meditar sobre o tema Os Vencedores Jamais Desistem. Então, a Ana Martins, ela colocou aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu penso que o nosso consolo é não olhar para as circunstâncias, mas sim para a grandeza de Deus. Amém. É verdade. A gente precisa olhar para a grandeza do Senhor, né? E não para as circunstâncias. O que dizer daquela frase? Não diga para Deus que tem um grande problema, mas diga para o problema que tem um grande Deus, né? Então nós servimos um grande Deus. Você que está conosco nessa noite serve a um Deus todo-poderoso. Amém? Então eu preparei aqui pelo menos 5 perguntas quentinhas para fazer para o auxiliar Roberto nessa noite, certo? Você que nos ouve também pode fazer pergunta, pode comentar, assim como a Ana Martins, ela participou aqui comentando. Você comente em nome do Senhor Jesus. Se está gostando da live, segura aí o coraçãozinho, né, para subir aqui os coraçãozinhos, dizer que está gostando, e vai convidando os amigos, em nome do Senhor Jesus, vai fazendo a obra de Deus junto conosco nessa noite, fazendo com que o seu amigo possa ouvir essa palavra de incentivo, né, porque nada melhor diante de toda a situação. Não vou nem falar aqui porque todo mundo hoje está falando, coronavírus, pandemia, não sei o quê. Não, vamos olhar para Deus, né? Vamos esquecer tudo isso, né? Isso é somente uma etapa da nossa vida que a gente está passando. Deus está no controle de tudo. Nós vamos vencer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, olha aqui. Conosco também aqui o Marcos, a Maírla, Pai do Senhor, Samuel, ele lá na nossa igreja no Pacajus, a Thaís também, Pai do Senhor, a todos, a Mileide, a Josiane, glória a Deus, Carol, sejam bem-vindos todos, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos partir aqui para a primeira pergunta, né, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o irmão Roberto aí está ansioso para responder para nós. Vamos lá. Em nome de Jesus. Então, a primeira pergunta basicamente, eu posso dizer que não é uma pergunta, né? Mas vamos falar nessa noite com o irmão Roberto, né? Eu queria que ele nos contasse, né, durante a sua caminhada cristã, qual foi o maior desafio que ele já enfrentou durante toda a sua caminhada cristã. O senhor tem quantos anos de fé, irmão Roberto? 14. 14. Eu tenho 13. 13 anos de fé. Então, quase na mesma faixa. Mesmo tempo aí. Bem, interessante que essa pergunta ela é muito
muito boa para iniciar esse nosso debate. A minha caminhada de fé cristã, né? Qual é o maior desafio que eu já enfrentei? Quando eu aceitei Jesus, interessante, meu irmão Antônio, operador Antônio, e irmãos que estão online conosco. No meu caso, eu imaginava que ia ser tudo mil maravilhas. Que nós não íamos ter mais aflições, não íamos ter mais angústias, ia ser um mar de rosas. Mas aí, quando você aceita Jesus, é apenas um passo. Né? É o primeiro passo. É você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí você começa a ler a Bíblia. Aí, a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você vai ver que não é o que você imaginava. Né? Totalmente diferente do que nós imaginávamos, do que eu imaginei, no caso. Né? É interessante, em 2012, eu preguei uma mensagem, e o tema da mensagem era assim: é possível adorar ao Senhor em meio às lutas? Era uma pergunta, era uma indagação. Certo. Mas é interessante, irmão Antônio, que dentro desse raciocínio e dentro dessa lógica, dentro dessa pergunta a qual eu fiz, e era uma mensagem, dentro da palavra, eu provei, por A mais B, que era sim possível adorar a Deus em meio às lutas. Vale salientar que, a partir desse momento, Deus começa a usar justamente o que eu preguei. Né? E eu entrei num quadro depressivo. Né? Então, essa pergunta que você me fez, o maior desafio da minha vida até hoje foi justamente esse quadro depressivo que eu fiz. De 2012 até mais ou menos 2016, eu passei um quadro depressivo muito grande. Né? E as pessoas às vezes se perguntam, mas como pode um crente ficar depressivo? Pode. O irmão, agora há pouco, acabou de falar de Elias. Né? Elias, no capítulo 18, ele vence os 450 profetas de Baal. Só que no capítulo 19, Jezabel dá uma ordem e manda o quê? Só, vou matar o profeta Elias. E é interessante justamente o que você falou. Elias, ele sai da cidade. Ele entra numa caverna e se isola de todo mundo. A depressão é o quê? Ela se caracteriza por uma alteração de humor, uma tristeza profunda. Ele quer isolamento, ele não quer falar com ninguém. E é interessante que Elias, ele pediu a morte para si. Né? Graças a Deus não aconteceu isso comigo. Mas aí, algo interessante mexeu comigo. Por quê? Porque a partir do momento que eu percebi que eu estava depressivo, porque muitas das vezes você não percebe que você está depressivo. Né? São as outras pessoas que estão em volta de você que percebem a sua alteração de humor. Né? Você não trata bem as pessoas, você se isola do mundo, né? Não quer conversa com ninguém. Enfim, o quadro depressivo ele é muito, muito chocante. Né? Eu não sei se tem alguém aqui que está nos ouvindo agora nessa live que já passou por esse quadro depressivo. Se também não quiser falar, não tem problema. Não precisa colocar aqui. Né? Uhum. Mas eu já falei isso em algumas mensagens minhas, né, a respeito disso. Né? E nós temos que ter algo muito interessante. Cuidado com o que nós pregamos. Né? Porque muitas das vezes, Deus usa o que nós pregamos para saber se realmente... Né, irmão Antônio? Você é um pregador da palavra e sabe disso. Deus usa. E Deus, ele usou. Talvez ele tenha dito assim, é possível me adorar em meio às lutas? Pois vamos ver se você realmente vai me adorar em meio às lutas.
Não foi fácil, diga-se de passagem. Não foi muito difícil, um quadro depressivo muito difícil. Eu emagreci quase 18 quilos. Fiquei indo para o trabalho mesmo com força. Mas algo me chamou muita atenção nesse tempo que eu passei, né? Nesse quadro depressivo que eu passei. Eu comecei a ler mais a Bíblia. Eu comecei a orar mais. Eu comecei, não que eu não tratasse bem minha esposa e meus filhos, mas eu comecei a tratar melhor ainda minha esposa e os meus filhos. Eu acho que se tinha alguma soberba em mim, Deus cicatrizou aquela soberba, tirou aquela soberba, colocou humildade no meu coração, né? A vontade de ajudar as pessoas brotava no meu coração, né? Então, aquilo ali para mim, irmão Roberto, mas te feriu muito, feriu. Eu saí abatido daquele quadro depressivo. Mas foi algo que me impulsionou a buscar mais ao Senhor. Foi algo que me impulsionou a ser mais humilde, né? Então, aquele quadro depressivo serviu de um alerta para mim, né? E eu saí daquele quadro depressivo, né? A glória de Deus, mas foi um momento onde eu orei mais, busquei mais, jejuei mais, li mais palavra, preguei mais, tinha testemunho para dar, né? Porque hoje eu tenho testemunho para dar, né? Porque você testemunhar de outras pessoas é muito fácil, mas eu e você, nós temos que ter um testemunho vivo para nós darmos para as pessoas realmente ver o Deus que eu e você servimos, né? Há uma diferença muito grande de você testemunhar de uma pessoa e você ter o seu próprio testemunho, né? E eu tenho hoje, eu tenho o meu próprio testemunho, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que o desafio maior, né? Houve outros desafios, aí você perguntou o principal, então eu estou te dando aqui o principal, né? Foi esse quadro depressivo que eu passei, né? Mas eu não me envergonho, de maneira nenhuma, eu não me envergonho, né? Porque não foi só eu que passei. E quem às vezes julga o crente de passar por um quadro depressivo é porque não conhece a palavra ainda. E eu não julgo essa pessoa porque ela não conhece a palavra. Mas a partir do momento que ela conhecer a palavra, né, ela vai compreender que homens de Deus, né, Elias, a qual eu me referi, a qual o irmão se referiu, ele ficou deprimido. Ele queria se matar, né? Agora é interessante que, da mesma maneira que quando Elias passou os 40 dias lá na caverna, Deus supriu todas as suas necessidades. Deus nunca abandonou ele. Da mesma maneira foi o meu dilema. Eu passei o quadro depressivo, mas Deus nunca me abandonou. Deus sempre estava comigo, na minha angústia, na minha aflição, né? Eu gosto muito de um salmo, Salmo 34. Lá no início da minha fé, eu aprendi esse salmo, eu nunca mais esqueci. Salmo 34, versículo 19. Talvez muito conhecido dos irmãos. O salmista, ele, na sua angústia, ele diz algo muito interessante. Eu trouxe esse salmo para mim. Ele disse assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Né? Amém. Então, se você for analisar a luz da palavra, né, esse salmo ele é muito forte. Ele diz, muitas são as aflições do justo. Ele não fala, irmão Antônio, de uma, de duas. Muitas. Ele fala de muitas. Muitas são as aflições do justo, mas de todas, olha aí, o Senhor os livra. Né? Neemias também foi um profeta que sentiu, né, que um quadro depressivo muito grande. E no capítulo 20, no versículo 18, ele diz para si mesmo que nunca ele queria ter nascido. Nunca. Ele diz para ele mesmo, eu nunca queria ter nascido. Quer dizer, a morte para ele... Não era nada, né? Era a solução no que achava, né? Nada. E para nós não ficarmos apenas em Elias e Jeremias, lá do Antigo Testamento, Paulo,
né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, Paulo teve ocasiões em que ele ficou abatido com seu sofrimento, muito abatido, né? Eu tenho uma frase muito interessante que diz assim: haverá dias bons e haverá dias ruins, mas haverá Deus em todas. Então é isso que nós temos que colocar na cabeça. Vai haver uns dias maus, vai. Mas Deus vai estar lá. Vai haver uns dias bons, da mesma maneira que Deus vai estar lá. Então cabe nós sabermos diferenciar e aceitar a vontade de Deus. Porque nem sempre é a nossa vontade. Nós nem sequer queríamos ficar doentes, né? João, capítulo 16, versículo 33, muito conhecido, né? No mundo tereis o quê? Aflições. Jesus está dizendo, irmão Antônio, não é um ser humano qualquer, ele está dizendo para mim e para você. Só, olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa é a grande diferença, né? O profeta Malaquias, ele fala algo muito interessante. Outra vez, olha aí, ó. Verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Do justo e do injusto. Então, esse é o diferencial, né? E eu louvo a Deus porque nessa extensão de quadro depressivo que eu passei, eu aprendi muito, mas muito, 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 muito mesmo, né? Então, eu acho que nessa extensão de sofrimento que eu passei, porque foi um sofrimento, né? Foi um sofrimento, né? Eu nunca cheguei assim a colocar Deus na parede. Por quê? Por que isso? Por que não? Eu nunca coloquei, né? É interessante, eu vou abrir um parênteses aqui. A minha esposa, os irmãos sabem da igreja, né? Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Ela teve porque ela está bem melhor, graças a Deus, né? Ela teve um quadro depressivo, né? E é interessante que eu julgava ela. Olha aí como é que é as coisas. Eu julgava ela. Eu disse assim, mas como pode? Uma serva de Deus sofreu um quadro depressivo? Não, está errado, sim, está errado. Eu não tratava ela como eu deveria tratar, né? E o que aconteceu? Deus, olha aí como é que é as coisas. Deus permitiu que eu passasse pelo quadro depressivo para me saber o que realmente ela estava passando. Deus é justo, né? Tá entendendo? Quer dizer, ele fez o quê? Ele disse, olha, ela está passando por isso, você não entende. Então você vai passar também para você começar a entender o que é um quadro depressivo, né? Então é mais ou menos isso, né? O maior desafio foi esse, né? Nada melhor do que a maior pregação é o testemunho de vida, né? A gente precisa ter uma história para contar, né? A gente precisa fazer a nossa própria história. E eu quero deixar uma frase vou até depois aqui, quando o senhor estiver respondendo a segunda pergunta, eu vou até deixar aqui nos comentários. É uma frase do escritor, eu gosto muito de ler os livros dele, é o Max Lucado. Ele diz assim na frase dele, ó, Deus usará seu sofrimento para inspirar os outros, ou ele pode usar o seu sofrimento para mudá-lo. Né? Então, ó, existe aí algo que Deus faz mediante que a gente passa, né? Ou nesse caso ele usou para me mudar. Pois é. Então, ou ele vai inspirar outras pessoas que estão próximas de você, dependendo do seu sofrimento. A gente pode usar aqui como exemplo o Jó, né? Jó, ele inspirou todas as pessoas que viveram na época dele ali. Porque quem, na situação dele, não iria blasfemar, não ia reclamar de Deus, mas ele inspirou várias pessoas. Até o próprio Deus, eu posso dizer,
falou bem de Jó, né? Falava bem de Jó. Então, Jó passou em meio ao sofrimento e ele inspirou várias pessoas daquela época, né? E até hoje, ele está nos inspirando pelo sofrimento dele, né? Claro. Jesus. Então, Eu falei da minha esposa, mas na nossa igreja eu também conheço pessoas, né? Em alguns depressivos. E ao meu redor também, né? Na minha família, alguns depressivos. E eu acho que Deus fez com que eu fosse acometido, né? Dessa, porque é uma doença, na realidade ela é uma doença, como outra qualquer, né? E hoje, para a glória de Deus, eu converso, né, com alguns irmãos, com alguns familiares meus, justamente sobre isso, né? Eu dou um aconselhamento, falo isso, falo já tem uma bagagem maior, né? isso, tá entendendo? Mas por quê? Porque eu passei por isso. Eu sei o que eles estão vivendo. Eu sei o que eles estão passando. Eu sei o que eles estão pensando. Imagine você o que eles estão pensando. Eu sei o isolamento deles. Eu sei o porquê do isolamento deles. Eu sei o porquê da falta de humor deles. Quer dizer, eu sei de tudo. Por quê? Porque eu passei. Eu passei. Então, é como você disse, eu posso chegar para uma pessoa depressiva e dar um conselho. Dizer, olha, não é assim, assim, assim. Entendeu? Glória a Mas o Deus. bom de tudo é porque Deus sempre vai estar lá conosco. Glória a Então, Deus por isso. nos assiste, né? Talvez você esteja passando por essa situação. Não é só você e Deus sabe. Mas essa palavra é para você nessa noite. Que Deus, Ele quer tirar da situação que você está, mudar a sua vida. Porque você não é um derrotado, como o tema dessa noite. Os vencedores jamais desistem. Não desista de lutar. Tenha fé no Senhor, que Deus ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Então, queremos Justamente aí, saudar nessa noite que o nosso auxiliar Rodrigo, o Josi, Pai do Senhor Edileudo, o Edivaldo Freitas também aqui nos acompanhando. Temos aqui também a irmã Neiva, né? Ela falou que já venceu, né? A depressão através dos louvores, né? Então, Deus ele habita em meus louvores, né? E o Senhor opera realmente em meus louvores. E o louvor, né, nos eleva até a presença de Deus, né? Nos deixa acalma a nossa alma os louvores. Então, se no momento que a gente está querendo ficar triste, então a gente vai lá, coloca um louvor e com certeza Deus ele vai habitar naquele louvor e vai alegrar a nossa alma, né? Então, continue ouvindo louvores, continue adorando o Senhor Jesus. E a irmã Terezinha, ela fala aqui nessa noite que a filha dela está se encontrando numa luta muito grande, né? Mas ela crê no Deus que ela serve. Amém? Então, Deus ele é poderoso, irmã Terezinha, para desfazer tudo aquilo que não vem da vontade do Senhor na vida da sua filha e, em nome de Jesus, né, abençoá-la ela e dar a vitória no nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A Érica, Pai Senhor, também de Pacajus, aqui conosco. Glória a Deus. Tem muita gente aqui conectada, viu, conosco nessa noite. Cerqueira também. A Josi Teixeira. Pai Senhor. Glória a Deus. Aqui a Milene está dizendo que o seu testemunho pode ajudar as outras almas que passam por depressão. É justamente o que o Senhor vem fazendo agora, né? Ajudando as pessoas que se encontram nessa forma. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Help também aqui conectada. Lúcia, Vera também. Deus abençoe a todos aí que estão conectados conosco. Então nós vamos aqui partir para a segunda pergunta, né? As horas já vão passando, mas nós queremos aqui aprender mais da palavra do Senhor. Então você que tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário nessa noite, pode comentar em nome do Senhor Jesus. Então, auxiliar Roberto, você falou de uma crise que
que o senhor passou, né? Foi a depressão. E nós sabemos que toda crise, ela desenvolve processo. Ou seja, ela serve para moldar o cristão, né? Para transformá-lo. Se encaixa na frase que eu falei, que Deus usa o nosso sofrimento para nos mudar, né? E, diante de toda essa situação, né? Diante de todo esse cenário, como vencer essa crise existencial? Como o senhor fez para vencer essa crise que acometeu a sua vida? Uhum. Assim, a atitude que viu que fez, não, essa daqui foi a que eu fiz e foi a crucial para mudar o quadro da minha vida. Eu acho que foi um conjunto, né? Porque existem períodos realmente na vida do ser humano, independente dele ser cristão ou não, de estabilidade, né? Tem momentos que você está com um bom humor, tem momentos que você não está, né? O obreiro Sancho, na nossa igreja, ele diz algo interessante. Ele fala sobre a vida do cristão como uma roda gigante. Você está lá em cima, num patamar muito alto, onde você está bem espiritualmente, né? Outras vezes você está no meio, né, um patamar bem mais light, e outras vezes você está lá embaixo. Simples assim. Então são 3 fatores, né, onde você se encontra. Lá em cima, nos ares, bem com Deus, cheio do poder de Deus. Outras vezes você está pelo meio, naquele meio termo, e outras vezes você está lá embaixo, sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de ler a palavra, sem vontade de orar, sem vontade de jejuar, sem vontade de congregar. Então, nessas crises, nessa estabilidade emocional, nós temos que entender o seguinte: nós vamos ficar ansiosos, com medo, depressivo, uma solidão, mas é justamente aí onde nós mesmos temos que colocar na nossa cabeça que nós não podemos esmorecer. Se nós formos pensar assim, eu vou desistir, mas é isso que o inimigo quer, é que você desista. Era isso que o inimigo queria, que eu desistisse. Mas o que foi que eu fiz? Mas com a ajuda de quem? Com a ajuda de Deus. Eu digo, Senhor, eu coloquei no meu coração e eu disse, olha, eu estou aqui. Eu não sei mais o que fazer. Eu oro, eu jejum, eu busco, faço isso, faço aquilo. Mas Deus colocou assim, olha, não desista. Deus colocou no meu coração, cooperador Antônio, de eu não desistir. Sabe por quê? Porque se eu tivesse desistido, eu não estava aqui. Eu teria desistido em 2012, 2015. Eu teria desistido da fé. Sabe por quê? Porque eu não tinha acreditado no Deus que eu estava servindo. Esse é o grande diferencial, né? Eu vou trazer de novo Elias. Quando Elias foi, o Elias passou 40 dias naquela caverna. Mas você pensa que Deus abandonou ele nos 40 dias? Não. Deus sempre mandava algo ou alguém, um animal, para saciar a sede dele, a fome. Quer dizer, Deus nunca o abandonou. E ele nunca vai nos abandonar. É nisso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Né? Elias sentiu medo de um desejo de pedir a morte. Aí tem pessoas que dizem assim, crente não pode ter depressão, não pode ficar depressivo. Meus amados, crente é gente. Crente também tem emoções. Tem muita gente com depressão que diz que não é coisa de crente, mas como eu disse anteriormente, é porque não conhece a palavra de Deus ainda. E eu não recrimino essa pessoa por não conhecer ainda a palavra de Deus, mas quando ela conhecer a palavra de Deus, ela vai perceber que sim, a depressão ela pode acometer um crente, né? Deixa eu ler uma palavra, agora eu vou usar a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, perdão. Capítulo 1 de 2 Coríntios,
nos fala sobre algo interessante. E o versículo 8. Olha o que é que Paulo vai escrever. Porque não queremos, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Olha aí. Que nos sobreveio na Ásia. Isso é Paulo dizendo, viu, compadre Antônio? Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Tá vendo? Paulo, o apóstolo, cheio do poder de Deus, mas ele entra num quadro depressivo. Ele está dizendo, irmãos, não desejamos desconheçais as situações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima das nossas capacidades de suportar. De tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. É por isso que eu vou bater nessa tecla aqui, né, nesse bate-papo, dizer que as pessoas que pensam, né, que imaginam que o crente não pode passar por depressão, é porque não conhecem ainda a palavra de Deus. Mas no momento que essas pessoas conhecerem a palavra de Deus, elas vão perceber que, na realidade, o crente, infelizmente, se é que eu posso dizer a palavra infelizmente, ele passa, sim, por um quadro depressivo. Isso é normal. E eu costumo dizer, e eu aprendi isso lá atrás, uma frase que também nunca me saiu da memória. É mais ou menos assim. Fala sobre a tribulação. Né? Que a tribulação, toda tribulação nos dá um crescimento espiritual. Né? Eu aprendi essa frase também, eu nunca esqueci. Né? Que toda tribulação nos dá um crescimento espiritual. Então, quer dizer, cada tribulação que eu passo é um crescimento espiritual que eu vou tendo. Cada tribulação que você passa é um crescimento espiritual que você vai ter na sua vida. Né? Então, nós temos que eu posso chamar de como é que eu posso chamar? Dogma não, me fugiu a palavra. Enfim, nós temos que acabar com esse dilema de dizer que crente não passa por depressão. E crente não pode ser depressivo. Isso é ledo engano. Ledo engano. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? As crises, sim, aí eu vou trazer só um pouquinho da pergunta em si, né? Como vencer as crises existenciais, né? Então, vamos para o foco da pergunta. Eu venci essa minha crise existencial buscando mais a Deus. É interessante, e diga-se de passagem, muito interessante, que eu não perdia culto. Eu não perdia culto. Eu ia, só Deus sabia como é que eu ia. Né? Se você que não passou por um quadro depressivo, não queira passar também. Como diz o ímpio, eu não desejo para o meu pior inimigo. Né? Eu não desejo para o meu pior inimigo. Mas, enfim, o quadro depressivo ele é muito, muito, muito ruim. Né? No meu caso, eu sentia dores fortes no coração. Né? Aí sim, nesse momento, eu chegava a pensar que eu ia morrer. Né? E eu ia para os hospitais, né? E batia o elétrico e não dava nada. Né? Chegou ao ponto de eu fazer... Eu já tinha um plano de saúde, né? Eu trabalho no estado, eu já tinha um plano de saúde, mas eu fiz outro plano de saúde particular. Com tanto medo, eu fiquei de morrer. Então, quer dizer, eu ia para o hospital, fazia o exame, não dava nada. Voltava para casa. Chegou ao ponto de eu fazer os 3 exames do coração. Inclusive aquele que você faz da esteira, né? E os outros 2 que eu não me lembro agora. Quer dizer, eu fiz os 3 exames do coração porque eu pensei que eu estava sofrendo do coração.
mas não era. Era o quadro depressivo que vinha, batia, eu pensava que era o coração que estava, sei lá, enfim. Então, quer dizer, mas enfim, o que eu aprendi com isso? Eu busquei mais a Deus, fiz alguns votos, né? Que votos? Vários votos, né? E alguns eu paguei, outros ainda estou para pagar, né? Mas, quer dizer, foi algo que me chamou mais para perto de Deus, né? Por quê? Porque eu olhava para um lado e não via perspectiva de vida, olhava para o outro e não via perspectiva de vida. Mas aí, eu lembrei daquela passagem que o escritor aos Hebreus, ele escreve lá no capítulo 12, no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém. Então eu mudei o foco. Eu olhei para Jesus, eu digo, Senhor, só o Senhor na minha vida. Aqui não tem mais como eu voltar atrás. Eu não vou para a esquerda, eu não vou para a direita, não, eu vou olhar para ti. E eu fui, irmão compadre Antônio, olhei para Jesus e busquei, e insisti, persisti, e Deus me deu a vitória. Graças a Deus, o Senhor está aqui nesse momento, né, para contar esse testemunho de vitória para nós, né? Graças a Deus. O irmão Rogério, que é seu irmão 2 vezes agora, né? Está assistindo com a esposa, aqui com a irmã Flávia, né? A esposa dele, né, irmã Flávia? Não, a Flávia é minha irmã também. Ah, sua irmã, né? Pronto. A irmã Neuma Brandão, Pai do Senhor, que entrou agora há pouco. Irmã Neuma é a mãe do Elcio Júnior. A irmã Nilza também, glória a Deus. O diácono Cláudio, né? Uma benção aí, o Cláudio. Vai logo se preparando, viu, Cláudio? Para também você vai fazer parte aqui do nosso bate-papo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Josilene, ela falou aqui, a paz do Senhor Jesus, eu também já tive depressão. Também não desejo isso para ninguém. É a pior sensação do mundo. Não tenho dúvida. Realmente, só quem entende é quem passou. Exatamente. E tem uma noção de que seja, a depressão é isso, aquilo outro, que a gente vê as pessoas falarem, né? A medicina diz que tem as consequências, mas só sabe quem passa. Né? Só entende de provação quem já passou por uma. Não adianta a gente querer falar muitas vezes de provação se eu nunca passei por uma provação, não tive a experiência de passar por uma provação. Né? Como diz o ditado no mundo, vida boa é a dos outros. Então, literalmente aqui, você que se encontra dessa forma, nessa noite, né, com alguma crise existencial, uma resposta para você nessa noite é mudar o seu foco, tirar os seus olhos da crise e olhar para Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. É essencial. A Tamires também, a irmã Tamires da Lagoa Redonda, Pai do Senhor, um abraço aí a todos da IPUB Lagoa Redonda, glória a Deus. A Manuel Pereira também, online conosco. Nós vamos partir agora para a terceira pergunta, que os irmãos podem também fazer pergunta, né? E as horas vão se passando, né? E é bom falar da palavra do Senhor, porque a gente não vê nem a hora passar, né? Graças a Deus, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa neste momento, né? Que não viesse nos edificar, sei lá, quem é fã de seriado, estava aí no Netflix assistindo, mas que bom que você está aí conectado conosco, assistindo a essa live, né? É um bate-papo que a gente colocou agora todas as segundas-feiras aqui no Instagram da IPUB-CE, né? Então toda segunda tem um convidado diferente, a gente aprende com cada um, e cada segunda que passa eu fico com mais vontade de fazer ainda esse bate-papo, porque eu tenho o desejo de aprender mais a palavra do Senhor, né? E creio que você também tem esse desejo de aprender a palavra do Senhor, né? Então, que Deus ele possa lhe abençoar cada vez mais
E assim, a gente vai aprendendo um com os outros, vai orando um com os outros, e assim a gente vai conseguindo a vitória. Então, a nossa terceira pergunta é: o que significa ser mais do que vencedor? Né? Nós lemos aqui o versículo chave que nos fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, o que significa, irmão Roberto, o que Paulo, né, quis falar aqui, em ser mais do que vencedor? Se eu posso responder Assim, nessa noite. isso assim, muito fácil, porque por si só o versículo ele já se responde, né? Ele já se responde, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, vírgula, por meio daquele que nos amou. Então o versículo por si só ele se responde, né? Nós não somos vencedores por nosso próprio meio. Nós não somos vencedores porque nós somos melhores ou piores. Não. Nós só somos vencedores porque Jesus nos amou, né? Mas sobre o que nós somos mais do que vencedores? Nós temos que analisar o contexto do versículo. E o livro de Romanos, ele explica claramente. Nós somos mais que vencedores. A vitória sobre o mundo, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a condenação, né? Então, eu acho que por si só, como eu já falei, repito, né, o versículo por si só ele se responde, né? E quando Paulo ele diz que mais em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, para me ser vencedor, eu tenho que estar com Cristo todos os momentos, né? Para me ser mais que vencedor, eu também tenho que estar com Cristo em todos os momentos, né? Porque tem Amém. muitas pessoas que procuram, infelizmente, ainda procuram algo no mundo. E o mundo, ele não tem mais nada a nos oferecer, né? A Verdade. Bíblia, a Bíblia, ela relata que o mundo jaz do maligno, né? Quando você vai para o original, o mundo jaz do maligno, no original hebraico vai dizer que o mundo está no colo do maligno, né? Então isso é muito difícil. É por isso que nós temos que aprender algo interessante, que nesse mundo ele não tem mais nada a nos oferecer, né? A própria Bíblia diz que esse mundo nós não devemos esperar nada dele, porque a nossa casa é uma casa celestial, é uma casa que está nos céus, né? E analisando esses últimos dias, né? Pessoas só analisando essa pandemia, mas em outros países tem outros tipos de aflições vindo para outros países, né? Tem um país aí que 17 vulcões entraram em erupção. Tem um país aqui, na África do Sul, que os gafanhotos estão comendo toda a plantação, a vegetação. Então, quer dizer, nós não podemos deixar de admitir que os finais dos tempos estão aí, né? E só para voltar um pouquinho do que significa ser mais que vencedor, né? Eu acho que para nós sermos mais que vencedores, independente do que eu falei aqui, Paulo ele relata muito bem isso, né? E foi por meio daquele que nos amou, nós temos que analisar algo interessante. Paulo também ele vai dizer que Só lhe cortando, Jesus... a live ela vai cair agora, certo? Então, você que está conectado aí, continue aqui no Instagram da igreja. A gente vai voltar dentro de aqui 5 segundos, viu? Ela está caindo aqui, mas a gente já vai retornar. Fique conectado aí conosco, tem muita bênção ainda. Vai, senhor Olívia. O Instagram aqui derrubou a gente. Com uma hora ele cai a conexão, né?
Pai, Senhor, novamente, graças a Deus que você continua conectado conosco nessa noite, em nome de Jesus. Vou mandar um e-mail aqui para o suporte do Instagram, para eles aumentarem aqui o nosso tempo, né? Uma hora passa rápido. Esperando só a Roberta aqui mandar a solicitação. Pai, Senhor, irmã Rosinha, Deus abençoe. Só aguardando a irmã Roberta aqui aceitar. Amém. Bom, Glória a Deus. pronto, o Instagram, ele, com uma hora, a live ela cai, né, a transmissão. A gente retornou aí, graças a Deus. Então você pode continuar aí na linha de raciocínio. Então, vou só concluir, né, do que Paulo ele escreve ao livro de Romanos, né, no capítulo 8, versículo 27, ele diz que, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Então, Paulo, ele chega a dizer que nós somos super vencedores. Aí, irmão Roberto, é mesmo? É. O que é mais que vencedor? Super vencedores. Mas ele vai dizer, né, ele abrevia, coloca uma vírgula e diz assim, por meio daquele que nos amou. Em outras referências, diz assim, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Né? Então, acho que essa vitória, irmão, como já falei, né, e vou repetir, é a vitória do pecado, a vitória do mundo e a vitória da condenação, que é o mais importante de todas, né? A vitória sobre a condenação. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? Glória a Deus. Amém. E a vida cristã não é fácil, né? São provações, são montanhas que precisam ser conquistadas a cada dia. E Deus, ele tem tocado na minha vida assim, de uma maneira diferente. É como se eu tivesse vivendo o primeiro amor. Graças a Deus por isso, né? Que bênção. Fosse o Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham, né? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, né? Então, Deus, ele trabalha de uma maneira que a gente não entende, o trabalhar de Deus na nossa vida, né? E eu acredito que, por exemplo, da maneira que eu vinha vivendo, né, a maneira que questão do trabalho, casa, e querendo conquistar as coisas, né, e querendo realizar os projetos, naquele alvoroço que a gente estava, né, era assim, uma correria muito grande, a humanidade estava vivendo em uma correria grande, né, e o estresse do trabalho, gastava aproximadamente uma hora para chegar no trabalho, uma hora para voltar, né? E o trânsito de Fortaleza não é fácil, ajuda, né? mas é como se, nesse momento, Deus dissesse assim para mim, está na hora de você fazer uma parada, né? É como se fosse a corrida de Fórmula 1, né? Tem um momento lá que o piloto ele precisa ir para o pit stop, para poder novamente trocar os pneus, colocar combustível, para ele conseguir continuar a corrida. Então, eu estou vivendo como se fosse esse momento. Deus mandou, agora é o momento de você parar, porque está na hora de eu novamente repor o combustível na sua vida. Então, da maneira que você estava indo, existiria um momento que você não ia conseguir prosseguir, você ia parar no meio da caminhada, né? E graças a Deus que, pelo um lado, né, tirando as consequências que essa doença está fazendo no mundo, pelo um lado, a Igreja de Deus, ela parou para meditar, né, e ver, onde é que eu estava errando, por que eu não estava buscando tanto a Deus, como é bom
servir a Deus. Como é bom olhar para a palavra de Deus, né? Então, eu estou vivendo como se tivesse acontecendo isso. Agora é momento de nós, né? Eu digo para você também que nos assiste, de você recarregar o seu combustível. É momento da gente se firmar cada vez mais em Deus e ver onde é que eu estava errando, que agora eu preciso consertar e voltar à caminhada com Cristo, né? Da maneira que Deus quer que eu viva a caminhada com Ele. Então, eu acho que é um momento que nós podemos refletir e voltar ao primeiro amor, né? Então, graças a Deus, né, nessa ótica, não pela outra ótica da consequência que a humanidade está vivendo, mas graças a Deus que a igreja, nesse momento, parou para recarregar o seu combustível e refletir. Eu dependo inteiramente de Deus. Não adianta eu me estressar no trabalho, querer isso, aquilo, outro, se eu não estou com a minha vida espiritualmente bem com o Senhor. Eu creio que muitas pessoas também estão vivendo esse momento, né? Eu particularmente estou vivendo esse momento e não é um momento ruim, é um momento bom. Graças a Deus por isso. E eu sei que Deus ele vai nos aperfeiçoando. É um momento que Deus está aperfeiçoando as nossas vidas. É interessante. Só um gancho aí. Quando eu comecei a pregar a palavra, né, ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus, eu tinha outro trabalho, fora o meu. Eu tinha de ZIG, né? E é justamente interessante que você está falando aí, compadre Antônio. Na época também, e eu ganhava bem nesse ZIG, né? Ganhava bem mesmo. Mas aí Deus me chamou da minha atenção. Disse, olha, tu vai querer pregar minha palavra, para que tu vai querer outro emprego? O que tu tem no basta? Aí eu saí do ZIG lá, chamado, né? Saí desse outro emprego e fui... Aí Deus me colocou num local gratificado, né? Graças a Deus por isso. Então, quer dizer, eu saí de um local onde eu ganhava, aí Deus vai me colocando no outro local, mas um local gratificado, para que eu não precisasse trabalhar o extra, né? Glória a Deus por isso. Maravilhoso. Deus é fiel. O profeta ele vai dizer algo interessante, mesmo que a tua mãe, que amamente abandona teu filho, Deus, o Senhor, jamais o abandonará. Então nós temos que colocar isso na nossa mente. Aonde quer que nós estivermos, onde quer que nós formos passar, né? Deus, ele sempre vai estar conosco, né? Porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso, né? E graças a Deus que Ele sustenta sua igreja, né? Ele é um Deus de provisão e não tem deixado faltar nada para nenhum de nós, né? Graças a Deus por isso. Davi, ele falou, né? Fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus é um Deus de provisão, né? Que esse Deus de provisão, esse Deus maravilhoso, ele possa abençoar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu sei que aí permaneceu conosco, né? Nós já estamos chegando ao final das perguntas nessa noite, mas graças a Deus, eu sei que entrou agora. Temos aqui o Silvio Marciano, Pai do Senhor, o Júnior, seu filho, né? Silvio Márcio Moura, lá do Roncador. Isabelle Rocha, a Isabelle, Pai do Senhor. Graças a Deus por o Gabriel também, o jovem Gabriel aqui da sede. Deus abençoe o Gabriel cada vez mais. O Bruno Vinícius. Em nome de Jesus. O Bruno Vinícius aí é lá de Mossoró, né? Você que entrou, nós estamos aqui já chegando ao final do bate-papo, mas ainda tem muita coisa boa. Faltam só mais 2 perguntas aqui para o auxiliar Roberto, né, nos responder nessa noite. Você pode comentar, pode aí interagir conosco, em nome de Jesus. Então, a 4ª pergunta, para o irmão auxiliar Roberto nessa noite, é assim: que atitude devemos tomar para eliminar da nossa vida os impedimentos que nos fazem retroceder e termos uma vida vitoriosa?
eu falava sobre a questão da minha corrida, né, com relação à vida profissional, com o trabalho, e Deus chegou um momento que ele falou, agora é momento de parar, recarregar os seus combustíveis, né? Mas vai existir momento na nossa vida cristã que vai surgir impedimentos, coisas que vão tentar fazer a gente voltar atrás. Então, o que fazer, né, diante desse impedimento, diante desse obstáculo que surgir na nossa frente? Você pode E diga-se de passagem, companheiro Antônio, são vários, viu? Existem vários impedimentos, mas o bom é que a gente vai pulando esses impedimentos, né? Na oração do Pai Nosso, quando Jesus começou a ensinar ali os apóstolos a orarem, lá no final ele fala algo muito interessante. Livra-nos de todo mal, né? E da tentação, né? Mas antes de livrar de todo mal, da tentação, nós temos vários impedimentos, né? Eu acho que as pessoas elas colocam a culpa muito no diabo. Ah, o diabo isso, o diabo aquilo outro, o diabo aquilo outro. O diabo tem poder? Tem. Tenha dúvida. Mas nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, né? Então é nele que nós temos que colocar a nossa fé, né? Mas em referente a sua pergunta, eu vou usar novamente a Bíblia e vou ler uma escritura sagrada em 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. Nesse mundo nós temos que ter muito cuidado, né? Porque, às vezes, o inimigo ele coloca pratos lentilhas, né? Como diz a palavra, e nós pensamos apenas que é algo da nossa carne, é algo, mas não. E muitas das vezes é algo espiritual, né? E nós temos que discernir o espiritual do carnal, né? E quando Pedro ele escreve aqui no capítulo, em 1 Pedro, no capítulo 2, ele disse assim, ó, para começar o texto, ele se refere a algo muito interessante. Ele fala sobre os crentes são a casa espiritual edificadas em Cristo. Olha aí. Então aqui já nos chama a atenção algo muito interessante, que nós temos que ser espirituais. Primeiro ponto, nós temos que ser espirituais. Aí ele continua dizendo assim, ó, despojando-vos, portanto, de toda maldade, olha aí, compadre, toda maldade, dolo, hipocrisia e de toda sorte de maledicências. E o versículo 2 continua assim, desejai, está falando para nós, para mim e para você, cristão, desejai ardentemente como crianças recém-nascidos o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, despojando-os aqui, procede da regeneração. E eu lembro agora do que você acaba de falar, a respeito do que você pedia a Deus sobre e eu pedi isso também lá atrás, né? No início quando eu estava no quadro depressivo, eu pedi ao Senhor, da mesma maneira que você pediu, Senhor, me dá o primeiro amor. Mas por que eu pedi o primeiro amor? Porque no primeiro amor era algo sobrenatural. O espiritual sobressaía o carnal. Eu saía do meu trabalho, aliás, eu saí de casa para o meu trabalho, eu entrava no ônibus, mesmo fardado. Quando eu olhava para a pessoa, o espiritual sobressaía o carnal.
E eu já começava a falar da palavra de Deus, mesmo fardado. Eu não tinha vergonha de falar. Eu chegava lá no meu trabalho, os meus superiores eram, eu começava a falar da palavra de Deus. Eu não tinha vergonha de nada. Quer dizer, o sobrenatural caía por terra e eu deixava o espiritual tomar conta de mim. Né? Então, quando Pedro fala sobre isso aqui, nesses textos, ele fala sobre o crescimento espiritual. E nós temos que crescer, a Bíblia vai dizer, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas por que, primeiramente, ele pede para nós crescermos na graça e depois no conhecimento? Porque o espiritual está acima do carnal. Algumas coisas de nossa vida, elas precisam ser removidas. Elas têm que ser removidas. Elas são necessariamente, têm que ser removidas. As paixões desse mundo têm que ser removidas. Os pecados, né? Aqueles pecados pequenos, e a Bíblia não vai relatar que existe pecado pequeno e pecado grande. Existe, aí sim ela faz uma referência que existe pecado para a morte. Mas essa morte ela pode ser carnal ou ela pode ser espiritual também. Né? Então, eu acho que esse versículo ele abrange essa sua pergunta, né? E esse texto ele fala justamente sobre isso, sobre o crescimento. E qual é o crescimento? O crescimento espiritual. Então, nós crentes, nós temos que ter um crescimento espiritual avassalador, que se sobressaia ao carnal, né? E definitivamente, irmão, definitivamente, você que está assistindo essa live, né? Tem coisas na nossa vida que ela tem que ser removida urgentemente, né? Pecado, ele tem que ser removido. Né? A Bíblia vai dizer, Salomão vai dizer algo muito interessante. Ele diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Né? Eu acho que a hipocrisia é você dizer assim, não, eu não pequei. Não. Mesmo porque se você está dizendo isso, a Bíblia vai dizer que você é mentiroso. Pelo contrário, nós temos que confessar o nosso pecado e deixar para que nós possamos alcançar a misericórdia da parte de Deus. Né? E eu acho que tem algo interessante, você é um estudioso da palavra, e com certeza muitos aqui são estudiosos da palavra. O índice de sucesso do homem é só 15%. 15%. 80% é fracasso. É um índice, está lá. Né? Então, é uma estatística. Mas nós, como Paulo diz lá atrás, Romanos, o quê? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. O espiritual tem que sobressair o natural. Né? É mais ou menos isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Amém. Realmente, né, nós somos mais do que vencedores por amor do Senhor, né? Porque essa vitória depende de Deus, não é mérito nosso, como o Senhor já falou no começo. Então, eu te digo nessa noite, que nada pode te separar do amor que há em Cristo Jesus. Talvez você possa olhar para a sua vida e achar, eu cometi um pecado que Deus ele não vai me perdoar. Eu quero te dizer que isso é um pensamento errôneo. Deus ele está pronto para perdoar. Né? Deus ele é misericordioso, ele é tardio em se irar, né? Ele é sempre pronto a nos perdoar. Então, a graça do Senhor Jesus, ela também quer, nessa noite, estar sobre a sua vida. Deus ele quer perdoar os teus e os meus pecados. Nós precisamos do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós devemos, nessa noite, deixar que o amor dele nos envolva, né? E deixar de lado tudo aquilo que não é da vontade do Senhor e abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus. É a primeira coisa que nós precisamos fazer para que o quadro da nossa vida mude, que a gente venha ser mais do que vencedor em nome do Senhor Jesus. Então, deixe de lado tudo aquilo que afasta você de Deus. Essa é a atitude que nós temos que
que fazer se nós queremos ser mais do que vencedores. E graças a Deus, porque nessa noite, Deus ele nos agraciou com a sua palavra e nos deu essa palavra de incentivo. Os vencedores jamais desistem. Há uma frase que diz que os fracassados, eles desistem e justificam, né? Ou seja, aquele que é fracassado, ele sempre vai justificar. Ah, eu não fiz isso não aconteceu isso, por conta disso e aquilo. Ele vai tentar justificar o seu fracasso. Mas não, o vencedor, ele sabe recomeçar. Então, essa é uma atitude de vencedor, é saber recomeçar. Então, nessa noite, é momento da gente recomeçar. É momento de você recomeçar e ver onde é que você vinha errando e, a partir de hoje, não errar mais e viver uma vida de vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, eu queria que o irmão Roberto ele deixasse aí uma palavra de incentivo para todos nós nessa noite. A gente já está chegando ao fim, né? Graças a Deus. Aproximadamente aí 1h20 falando da palavra do Senhor, ouvindo aqui o irmão auxiliar Roberto, nos agraciando aí com a palavra de Deus nessa noite, contando o seu testemunho. Foi muito maravilhoso poder escutar o seu testemunho e acredito que você que está conectado conosco, ficou conectado até o fim, eu tenho certeza que você vai comentar bem desse bate-papo, que foi uma bênção. Continue compartilhando as redes sociais da igreja, @IPUBCE, Instagram, Facebook é IPUB Ceará, tudo junto, e a gente tem um canal no YouTube que é IPUB Ceará. Amanhã nós vamos ter um culto ao vivo na nossa sede às 8 horas, às 20 horas. Vai ser aqui no Instagram também, IPUBCE, e no YouTube, IPUB Ceará. Vai ser um culto de oração, é um momento de buscarmos a Deus em oração. Você pode fazer o seu pedido de oração também. E se você quiser fazer um pedido de oração aqui antes do irmão Roberto fazer a oração, enquanto ele vai aqui fazer as considerações finais, né, deixar uma palavra de incentivo para todos nós nessa noite, você pode fazer o seu pedido de oração e a gente vai fazer essa oração aqui no final. Em nome de Jesus. Vamos lá. Só para nós concluirmos aquele versículo lá, quando Paulo retrata, né, a nossa vitória nesse mundo, é interessante que ele diz que nós somos vitoriosos, mas nós não somos poupados dela, do mundo, né? Mas porque nós triunfamos sobre elas, sobre o pecado, sobre a condenação. E às vezes as pessoas elas se autoflagelam. Talvez muitas das pessoas dizem assim: ah, mas eu não consigo fugir do pecado, eu não consigo fugir da tentação. Mas deixa eu te deixar uma palavra da parte de Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: resolveu Daniel, olha aí, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe do eunuco que ele permitisse não contaminar-se. Primeiro, Deus não condicionou nada a Daniel. Foi Daniel que colocou no seu coração e não contaminar-se com as iguarias do rei. Então, meu amado, é você que tem que colocar no seu coração e não se contaminar com esse mundo. Eu coloquei no meu coração e não me contaminar com esse mundo. Então, nós temos que colocar no nosso coração. Daniel, ele tinha tudo para pecar. Ele estava no palácio. Tinha tudo ao seu redor. Mas ele colocou no seu coração em não se contaminar.
Então nós, eu e você, nós temos que colocar no nosso coração e não se contaminar, né? O exemplo de Daniel, ele foi posto mais na frente, houve um edito do rei para que não ninguém orasse durante 30 dias. Só que Daniel, ele preferiu ouvir Deus, falar com Deus, do que ouvir o rei. E ele foi posto na cova. Agora preste atenção, isso é muito interessante, compadre Antônio. Ele permitiu a cova. Deus, ele permitiu a cova, mas proibiu os leões de abrirem a boca. O que eu aprendo com isso? Deus, ele me permitiu passar por a depressão, mas ele não deixou que eu morresse na depressão. Ele estava lá comigo. Da mesma maneira, ele permitiu Daniel entrar na cova. Ele também permite eu e você passarmos por aflições, muitas vezes por decepções, mas o bom de tudo é que ele vai estar lá conosco para curar as nossas feridas. Amém? Amém. Deus é maior, né? Nossas vidas. Agradeço primeiramente a Deus, agradeço ao irmão Antônio pelo convite, né? E que na próxima vez a gente possa ser convidado novamente. Em nome de Jesus. A gente debater, né, outros temas, quem sabe. Mas eu louvo a Deus, irmão Antônio, porque o tema foi muito, mas muito da parte de Deus. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu sei que tem muita gente passando por esse momento de aflição, de depressão, né, isolamento, medo, angústia, né? Mas eu tenho algo para te dizer. Deus está contigo. Né? Amém. Deus está contigo. Eu digo isso não apenas de boca para fora, mas porque eu passei e sei do que eu estou falando. Deus nunca me abandonou. Eu poderia estar chorando, sorrindo, mas Deus estava lá comigo. E o bom de tudo, irmãos, porque eu não desisti. Mas o melhor ainda é que Deus não desistiu de mim. E Ele também não vai desistir de você. Amém? Amém. Abençoar grande em nome de Jesus. Eu que agradeço, né, você ter aceitado o convite essa noite. Que Deus possa lhe abençoar cada vez mais, abençoar o seu ministério, sua esposa, seus filhos, toda a sua família, né? Deus possa abençoar a todos os irmãos que estão aqui conosco, a toda a IPUB, né? Graças a Deus por a gente fazer parte dessa família do nome de Jesus, né? E em nome do Senhor Jesus, a gente já tem em mente já mais ou menos o assunto daqui a alguns, digamos assim, uns dias, a gente falar para um assunto que muita gente gosta, né? Que é sobre a escatologia, né? E como hoje eu fiquei sabendo que o senhor é perito no assunto, aí já vai ter um momento, né? Em nome do Senhor Jesus, aqui na segunda-feira, que a gente vai aprender muito sobre o fim dos tempos. Aí aprender muito sobre esse tema. Então, você que segue aqui o Instagram da igreja, continue participando. A gente colocou nos stories lá para os irmãos aí dizendo algum tema, né, dando sugestões de tema, e a gente tenta sempre encaixar o tema que os irmãos vão dando sugestão, né, e orando a Deus para que Deus ele sempre nos oriente, para sempre a gente trazer um tema debaixo da vontade do Senhor, né, e não da nossa, para que pessoas sejam abençoadas, que a gente possa ser abençoado aprendendo mais da palavra do Senhor. E tem uns irmãos pedindo oração. Nós temos aqui a irmã Aurenia, ela pede oração pela mãe dela, né, que está doente. O Silvio, ele pede oração por sua família. Também temos aqui o irmão Rogério, que pede oração também pela família, né. Então nós vamos pedir ao Senhor que faça essa oração, né, pelos pedidos de oração, por todos nós, todos que estão aqui conectados conosco, que Deus possa abençoar
cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar em nome do Senhor. Soberano Deus, bendito, eterno, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Levamos, Senhor, a nossa voz agora a Ti, Senhor. Primeiro te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, da Tua palavra. Meu Deus, e te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha, Pai, repreender, Senhor, todo distúrbio, toda depressão, toda opressão, Senhor, sobre Teus servos, vendo, Senhor, esta live, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita agora também, Senhor, a mãe da irmã Aurenice. Eu não sei o que ela está passando, mas Tu sabes, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor vai repreender, Pai, todo o mal, Pai, da vida dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, os familiares, o irmão Rogério, abençoa sua família, seus filhos. Visita, Senhor, da graça, da paz, tranquilidade. Restaura, Senhor, o casamento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai querido e amado, visita também, Senhor, teus servos que estão enfermos nesta noite, Pai. Visita, Senhor, os hospitais, os leitos de hospitais, Senhor, a qual esteja passando, Senhor, por uma enfermidade, seja ela qual for, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda peste, Senhor, toda doença, Senhor, seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, Senhor, este vírus, Senhor, do nosso Brasil, Pai. Que o Senhor venha repreender, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai querido e amado, nos dá, Senhor, uma noite de bênção e de vitória, Senhor. Coloca teus anjos, ó Pai, ao redor, Senhor, da casa de cada servo teu, de cada ouvinte, Senhor, desta live, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nos dá a vitória, Senhor. Repreende, Senhor, todo o mal, toda doença, em nome de Jesus Cristo. E aqui, Senhor, eu levanto, Senhor, mais uma vez em oração. Se há alguém depressivo nesta noite, ouvindo essa live, eu repreendo agora toda ação de Satanás contra esta pessoa, todo pensamento negativo, toda depressão, toda opressão do maligno, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Deus possa abençoar a cada um, né, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe já Roberto, em nome de Jesus. Continue conectado, né? A gente não está juntos presencialmente na casa do Senhor, mas através da internet a gente está conseguindo se ligar com Deus. E é isso. Os vencedores jamais desistem. Amém? Eu creio. Abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, um grande abraço a todos. Paz do Senhor com o Roberto. Até mais. Abraço.